Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o tema da nossa aula de hoje é uma coisa que envolve movimento, certo? E envolve energia. Na última aula nós discutimos um pouco a respeito de diferentes energias, que são elas a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Hoje nós voltamos com esse assunto com uma questão fundamental, que é a relação entre essas duas grandezas, certo? Então, fiquem ligados e acompanhem a nossa discussão de hoje. Bom, inicialmente vamos lembrar que energia é uma grandeza fundamental. Nós não temos uma definição exata do que ela é, mas nós sabemos que ela existe em todos os corpos e ela é uma quantidade que não muda. Então ela vai se transformando, passando por vários processos na natureza, mas ela não desaparece e também não aparece do nada. Uma característica importante que nós temos, é comum encontrarmos em livros didáticos, o conceito trabalho. O que é esse trabalho? Esse trabalho ele está relacionado ao processo de variação da energia causado por uma interação. Então, matematicamente, eu posso escrever que o meu trabalho equivale à variação da minha energia, seja ela cinética, seja ela gravitacional, seja ela elástica. O agente de interação para que haja essa mudança na energia de um corpo é a força, certo? E esse processo depende basicamente do deslocamento de um corpo. Então vejam que o que nós chamamos de trabalho está relacionado à força aplicada sobre um corpo e ao seu deslocamento, ao seu movimento. Apesar dessas duas grandezas serem vetoriais, percebam que aqui eu tenho um cálculo escalar. Isso significa que o trabalho é uma grandeza escalar, assim como a energia. Ok? Em um sistema conservativo, uma das grandes características da minha relação entre o trabalho e energia é que não importa o caminho que eu siga, a minha energia consumida para realizar um processo vai ser a mesma. Então, desenhando. Se eu tenho aqui uma rampa, por exemplo, se eu quiser levar um bloco aqui para cima, assim, ou se eu quiser levar esse mesmo bloco lá para cima, assim, a energia necessária vai ser a mesma. O que muda então? Nesse primeiro caso aqui, eu percorri uma distância menor. Como consequência, eu tenho uma força necessária maior. Já por esse lado da rampa, eu percorri uma distância maior. O resultado disso é que a força que eu preciso aplicar para realizar esse trabalho é menor. Mas o fato é que, em um sistema conservativo, eu não dependo do caminho que eu sigo. Eu sempre vou consumir a mesma energia. Falando agora, então, em termos de conservação de energia, eu tenho a ideia que em um sistema fechado, a energia total ela vai se conservar, ela vai estar apenas mudando de forma. Então aqui eu tenho o meu exemplo da bola de basquete quicando, certo? Como que eu vou identificar, o que eu vou fazer para analisar essa situação? Eu preciso saber que se a energia se conserva,
a minha energia total inicial e a minha energia total final devem ser as mesmas. Então, a mesma energia que a minha bola tem quando está aqui em cima, ela precisa ter quando está aqui embaixo. Lembrando que aqui nós estamos ignorando o atrito para poder fazer uma análise mais simplificada do problema. No caso das energias mecânicas, nós temos essas energias aqui. São elas a energia potencial gravitacional, a energia cinética e a energia elástica. Então, em uma análise do movimento, o que eu preciso fazer? Primeiro, identificar quais energias aquele corpo possui em cada momento e depois igualar essa relação. Okay? Pegando o caso da bola aqui, eu tenho então a minha energia gravitacional, que é máxima quando atinge a altura máxima. Então, revisitando aquelas ideias que nós discutimos a respeito de por que um corpo atinge uma altura máxima e então para, isso ocorre por quê? Porque ele alcançou a sua energia gravitacional máxima. Por isso, naquele momento, a sua velocidade será zero e ele não irá ir acima disso. Por outro lado, eu também consigo saber qual vai ser a velocidade com que ela vai bater no chão. Por quê? Porque nesse caso aqui, como a minha altura será a mínima possível, então a minha velocidade será a máxima. Certo? Percebam que nesse processo aqui, eu vou estar sempre intercalando entre energia potencial gravitacional máxima e energia cinética máxima. Ok? Esse vai ser o meu processo de variação. E a terceira energia? Eu não vou discutir ela nesse problema porque ela não tem relevância para mim. Acontece energia elástica? A rigor, existe, porque eu estou falando de uma bola, certo? Capaz de sofrer deformações. Então, em um pequeno intervalo de tempo, quando ela colide com o chão, ela também tem energia elástica. Mas em uma situação ideal, em que essa bola sofre uma deformação insignificante, eu vou ignorar essa energia nesse momento. Vamos para um exemplo, então, para deixar isso mais claro, né? Eu tenho aqui uma foto do rio Ivaí, que foi retirada ali em Portubá, para quem é da região de Ivaiporã conhece, né? E no vídeo a seguir, eu tenho um costume de alguns moradores que é saltar da ponte para nadar no rio, certo? Nós temos uma estimativa ali que a altura daquela ponte para cima da água é em torno de 15 metros, né? Se nós ignorarmos a resistência do ar, então, qual que vai ser a velocidade com que uma pessoa que salta da ponte vai colidir com a água? Então, aqui o exemplo acontecendo. Aquela resolução de um vídeo gravado na década de 90, certo? E é esse problema que nós vamos analisar então. Vamos lá. A energia geral mecânica é essa aqui. Vamos ver quais energias que eu tenho para esse problema. Bom, primeiro de tudo, a rigor e a grosso modo, eu posso considerar que eu não tenho uma energia potencial elástica envolvida. Por quê? Porque esse corpo não está sofrendo uma deformação elástica. Certo? Sabendo disso, a minha relação de conservação de energia
fica dessa forma aqui, ok? Bem, eu tenho então uma energia potencial gravitacional e uma energia cinética na situação 1, e tenho uma energia potencial gravitacional e uma energia cinética na situação 2. Percebam que na primeira situação, a velocidade da pessoa que saltou é zero, porque ela estava parada em cima da ponte. Já na segunda situação, a altura é zero, porque eu adoto como referencial a chegada da água ali, certo? Então, eu tenho essas duas considerações aqui. A velocidade é nula quando ele salta e a altura dele é nula quando ele chega ao chão, no caso, a água. Muito bem. Sabendo essas duas coisas, o que me resta é esse resultado aqui. A minha energia gravitacional inicial é a minha energia cinética final. Percebam que a massa envolvida é a mesma. Esse cara ele não engordou, emagreceu, perdeu massa quando ele saltou. Então, matematicamente, eu posso dividir os dois lados por ela, ou, a grosso modo, ela desaparece da minha equação. Fazendo isso, eu chego nessa situação aqui, que a gravidade vezes a altura é 1/2 da velocidade final ao quadrado. Resolvendo matematicamente apenas, dividir os dois lados por 2, o que me gera a situação aqui, e depois apliquei a raiz dos dois lados. Então vejam que a velocidade com que ele colide na água depende basicamente de duas coisas: da gravidade do local onde ele se encontra e da altura com que ele saltou. Matematizando para esse caso específico, eu adoto a gravidade da Terra e a altura da ponte, que é de 15 metros. Resultado final, eu tenho uma velocidade de colisão com a água de 17,15 metros por quadrado. Certo? Então, percebam que eu consegui identificar qual é a velocidade máxima com que ele colide com a água. Essa velocidade vai ser a real? Provavelmente não. Por quê? Porque eu tenho o atrito do ar ali influenciando, o que faz com que diminua essa velocidade. Mas em uma situação de vácuo, a velocidade com que ele colidiria seria essa aí. Agora, a implicação conceitual importante disso. Em uma queda livre, a massa do corpo não influencia na velocidade. Isso é a ideia central que nós precisamos trazer para cá. Vejam que a massa desaparece da equação. O que isso implica na prática? Essa situação aqui. Então, fisicamente, se eu soltar um elefante e uma pedra da mesma altura, eles irão colidir com o chão com a mesma velocidade. Ok? Como o ar interfere nisso? O ar vai interferir nisso a depender do formato do corpo que está caindo. Além de umas características do material, do ar, ou do que está causando o atrito ali. Mas, em geral, quando eu não tenho uma interferência de atrito com o corpo, a queda não depende da massa, depende apenas da altura com que foi solta. Certo? Bem, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Os conceitos principais são que a energia se conserva, ela apenas se transforma. Nós podemos ver isso em um caso de um salto livre,
certo? E nesse caso de salto livre, salvo algumas influências do atrito do ar, o corpo que cai não depende da sua massa para determinar a velocidade com que ele chega no chão, mas apenas da altura com que ele é solto. Beleza? Encerramos por aqui. Espero que vocês fiquem bem e mantenham-se firmes nos estudos. Um abraço e até mais.